E nós nos alegramos de estar aqui, nos alegramos de ter o privilégio também de abrirmos a palavra de Deus. Então, se você estiver comigo, nós estamos em Neemias. Fiquem tranquilos, um dia a gente acaba Neemias. Viu, Fábio? Uma hora a gente chega no final. São 13 capítulos. E hoje nós vamos, na verdade, fazer uma parte 2 do capítulo 8. Então, nós vamos permanecer no capítulo 8 de Neemias. E antes disso, deixe-me só fazer 2 lembretes para você. Quando você está aí folheando a sua Bíblia ou acessando o seu aplicativo. Queria lembrar a todos vocês do acampamento da igreja, final de agosto. Nós vamos mandar o link de inscrição no grupo da igreja. Mas lembrem de fazer, se você deseja ser abençoado e pagar ainda em 6 vezes, março você precisa começar, né? Senão você vai ter só 5 vezes, ou depois 4, 3, 2, 1. E se você deixar para setembro, significa que você não foi para o acampamento, já vai ter passado o dia. Então, Darcy, essa é a hora. Né? Se você quiser pagar de 6 vezes, ser abençoado aí dessa forma, faça sua inscrição normalmente pelo link, a gente vai disponibilizar no grupo da igreja. E aí você faz a transferência para a igreja, colocando lá acampamento. E aí o irmão Jefferson, tesoureiro da igreja, está cuidando dessa parte só de acampamento. Então vai ser uma bênção, não perde essa oportunidade. 23, 24, 25 de agosto, tá? É o último fim de semana que não entra ainda no mês de setembro. Então participa com a gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Não no próximo domingo, mas daqui a 2 domingos, nós vamos ter o nosso culto de Páscoa. Então convida irmãos, convida amigos. A gente vai ter um tempo aqui de palavra, tempo de ministração do Senhor através de dança, teatro, mulheres, adolescentes, crianças, vai ser maravilhoso. Então vem também, participe, já ajuda divulgando. Último domingo é dia 31 de março. Último domingo de março vai ser o nosso culto de Páscoa. Posso contar com você? Amém? Quem está em Neemias 8 então? Alguns? Quem está no 6 ou no 7, passa um pouquinho para frente. Não, é Neemias 8 mesmo. Amém. Amém. Neemias 8 então. Não no domingo passado, mas no domingo 15 dias atrás, Gésio, nós falávamos sobre a lei de Deus é vital para o seu povo. Domingo passado, obviamente, não era eu não cresci, não fiquei um pouco mais forjado, não, era o pastor Esdras, que esteve aqui conosco, nos abençoou com a ministração da palavra de Deus. Então, 15 dias atrás, nós estávamos estudando, a lei de Deus é vital para o seu povo. E nós vimos isso, por quê? Porque os muros foram então concluídos, o povo voltou do cativeiro, tivemos aquela chamada, até quando falamos sobre o livro da vida, dizendo que também um dia vamos acessar essa nova Jerusalém, e precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então agora entramos no capítulo 8, onde a gente vê o povo, e era o primeiro dia do mês 7, era ano novo, era como se fosse 1º de janeiro para a gente. E aí o povo disse, então traz a lei de Moisés, nós queremos a lei do Senhor. E aí surge, não o Esdras que pregou para a gente, mas um homem, companheiro ali de Neemias, não na missão de governador, da construção e liderança do muro, mas alguém que era sacerdote, escriba, ou seja, que cuidava da lei do Senhor. E aí Esdras surge então, Esdras faz essa leitura, não sei se os irmãos lembram, mas nós falamos que o povo ficou em pé. E o povo ouviu atentamente a palavra. Isso começou do raiar do dia até o meio-dia, em torno de 6 horas o pessoal estava lá ouvindo a palavra, tentando entender melhor, buscando explicação, e não se cansavam. E aí começou a haver choro, e o povo chorava, quebrantado. E aí Esdras, Neemias, os outros escribas vão lá e falam assim, olha, não chora, esse dia é consagrado ao Senhor, é dia de festa, é dia de alegria. Quem está lembrado de tudo isso? Então os irmãos estão melhor que eu, porque eu tive que lembrar nessa semana tudo isso aí. Então os irmãos estão melhores que eu. E aí nós chegamos então e explicamos que por isso que a lei de Deus é vital para o seu povo, porque um dia esse povo foi para o cativeiro da Babilônia porque se esqueceu da lei de Deus. E aí quando eles voltaram e a vida voltava a ficar normal, eles disseram, a gente precisa da lei de volta para a gente. E nós estudamos isso, olha, a lei ela é vital, nós precisamos desejar essa palavra, nós precisamos reverenciar essa palavra, ou seja, entender a preciosidade que ela é para nós, não banalizá-la. E nós precisamos ir além, nós precisamos nos dedicar a estudar essa palavra. E nós falamos sobre esses 3 pontos. Eu quero começar então a partir desse último, a ideia do estudo da palavra.
Porque lá no versículo 12 do capítulo 8, e foi mais ou menos ali onde a gente encerrou a nossa leitura, diz que todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com alegria. Agora olha o que fala, Ricardo. Pois agora eles compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O comportamento daquele povo foi mudado naquele dia a partir de um claro entendimento do significado da palavra de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você deseja saber, na maior riqueza de detalhes, a vontade de Deus para a sua vida? Quem já fez essa oração? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Então tem dois caminhos que são cruciais para mim e para você. É a compreensão da vontade de Deus através da palavra de Deus e uma vida de oração. Porque é lá que é nesse lugar da oração que nós perguntamos ao Senhor, Senhor, e aí? Não é só, Senhor, preciso de um carro, preciso do visto, preciso da cura, não. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a tua vontade? É um lugar de morte da nossa vontade e um lugar de recebimento da vontade do Pai sobre nós. Mas também nós não podemos nos relacionar corretamente com esse Deus Pai se não compreendermos Ele através da sua revelação. Que Deus é esse que você está conversando? Não, pastor, eu falo com Deus, mas eu não leio a Bíblia. Que Deus é esse? Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Não, Ele é meu camarada, eu falo com Ele aqui de pai para filho. Broderagem. Não é assim, meu irmão. Ele é Deus, Ele se revelou através da sua palavra. Talvez você esteja perguntando coisa que Ele já respondeu. Porque quer ouvir o Senhor? Abre a Bíblia. Isso é a palavra de Deus falando a nós. Nós precisamos então, para compreender a vontade de Deus o Pai, o primeiro passo é compreender a própria Escritura, é sair desse nível de superficialidade na palavra. É entendermos com profundidade essa Escritura. E nos voltarmos para Ele em oração. Eu e você precisamos compreender a palavra. Verso 12, nós acabamos de ler. Eles mudaram a forma de celebração porque eles compreenderam a palavra de Deus. Agora olha o verso 13. No segundo dia do mês, ou seja, o dia seguinte, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. Gente, isso é maravilhoso. Eles tinham passado 6 horas, irmã Adriana, no dia anterior, em pé, que não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, era chão batido, ouvindo e buscando entender a palavra de Deus, mas eles não falavam, 6 horas já deu, agora só no outro ano, todo 1º de janeiro eu volto aqui para escutar um pouquinho a palavra de Deus. Lembra que eles não tinham acesso, não tinha um exemplar da Bíblia em cada casa, afinal não tinha nem o cânon fechado, não tinha nem a Bíblia que a gente fala hoje, definida, mas havia os escritos do Antigo Testamento. E aí eles não cansaram, eles não estavam assim, já ouvi o pastor, tá bom, próximo domingo eu volto. Não, despertou algo no coração deles, que no dia seguinte eles ficaram o quê? Nós queremos mais. Nós precisamos de mais. Aí você pode olhar para mim e falar, pastor, mas vamos ver os 3 grupos que ficaram para escutar mais a palavra? Vamos. Primeiro, ou na verdade o segundo e o terceiro, de acordo com a ordem bíblica, os sacerdotes e os levitas. Aí você pode olhar para mim e falar, isso era mais do que a obrigação deles. Afinal, eram eles que cuidavam das coisas da lei do Senhor. Cabia mesmo a eles. É como se olhar para mim e falar, pastor, sua obrigação é estudar a palavra de Deus mesmo. Se eu perguntar alguma coisa da Bíblia, sua obrigação é saber. Liderança da igreja, sua obrigação é saber. E não estou dizendo que não é. Mas não é meramente transacional assim, uma relação fraca com a Escritura. E era obrigação deles mesmo. Mas o primeiro grupo que é mencionado aqui no versículo 13 do capítulo 8 são os chefes de família. Pode dizer mais, os chefes de família. Aí agora, como escriba e levita, pastor, hoje eu digo, eu também esperava que esse grupo estivesse lá desejando.
Assim como você e eu podemos olhar para o escriba, podemos olhar para o levita e dizer, eu esperava mesmo que eles tivessem a obrigação de estudar mais a palavra de Deus. Eu digo, eu também espero que os chefes de família, homens e mulheres de Deus, também desejem estudar a palavra de Deus. Olha o nível de interesse desses chefes de família. Era no mesmo nível daqueles que tinham a obrigação. Era trazendo para a nossa realidade hoje, você não tem menos obrigação espiritual do que eu como pastor de ser alguém que deseja mais da palavra de Deus. Nenhum membro da igreja tem o direito de dizer, porque eu não sou pastor, porque eu não sou líder da igreja, eu posso me dar o luxo de não me aprofundar nas escrituras. Isso não nos cabe. Ainda mais quando você tem uma responsabilidade geracional. Guarda isso no que eu vou falar, porque tem tudo a ver com como que a gente vai terminar. Ainda mais quando você tem debaixo de você uma responsabilidade geracional. Seu filho não pediu para nascer, você desejou. Faz sentido ou não? Então cabe aos homens e mulheres de Deus, nós da Igreja Batista Brasileira Central, desejarmos cada vez mais o quê? Estudar essa palavra, se aprofundar na palavra. Seu filho não vai desenvolver apetite bíblico se ele não vê você tendo apetite bíblico. Se você não come salada, certamente, Vinícius, você não vai ensinar seu filho a comer salada. Eu, por exemplo, achava bonito, isso é coisa da cabeça de criança. Achava bonito aquele barulho. Estou abrindo meu coração aqui para os irmãos. Aquele barulho do meu pai comendo cenoura crua. Crac, crac, assim. Eu disse, nossa, meu pai é macho, né, Vinícius? No Ceará, assim. E eu quis comer cenoura por conta disso, não é porque eu gostei do sabor da cenoura, não. É porque eu olhava meu pai e disse, nossa, cenoura deve ser muito gostoso. E meu pai só aprendeu a comer cenoura porque um dia ele reclamou que a irmã dele tinha comido mais cenoura que ele, e minha avó ralou 1 quilo de cenoura para o meu pai e mandou meu pai comer. Um prato só de cenoura. Mas por quê? Porque eu vendo o apetite do meu pai, eu vendo aquilo que ele faz, ou que ele fazia, eu desenvolvi um estímulo. Agora, nossos filhos não vão ser homens e mulheres de oração se nós não nos colocarmos no lugar de oração. Nossos filhos não vão ser homens e mulheres profundos na palavra se nós não nos colocarmos na palavra. Nossos filhos não vão aprender a servir a casa de Deus se eles não nos verem servindo a casa de Deus. Nossos filhos não vão aprender a valorizar o dia do Senhor se eles não nos virem valorizando o dia do Senhor. E eles ainda podem, porque quando Deus pega um para transformar a vida, não tem quem segure. Ele apaga o passado, ele reescreve a história, ele sara cicatrizes. Por isso que você não é refém do seu passado. Mas eu e você temos essa responsabilidade. Meus irmãos, depois de um dia todo ouvindo a palavra de Deus, ou ouvindo a lei de Moisés, chefes de família, sacerdotes e levitas, reuniram-se para estudar. E aqui tem um outro valor importantíssimo, que eles abriram mão, para quem quer ser chefe de família ainda mais, né? Eles abriram mão desse orgulho, desse ego de dizer, eu não preciso de ajuda. Pelo contrário, eles se colocaram no lugar dizendo, eu não sei tudo. Alguém me ajuda. A gente vai muito mais longe se a gente puder olhar um para o outro e falar assim, eu não sei tudo. Me ajuda. E você está sempre num lugar onde você pode ensinar e você pode aprender. Tenha um coração ensinável. E tenha um coração disposto também a ensinar. Você sozinho vai ficar estagnado em algum lugar. Porque você vai ser o seu limitador. Mas se a gente se colocar nesse lugar, Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu coloco as minhas próprias prerrogativas, a minha própria reputação, a minha própria honra. Eu sou o chefe da casa, mas eu estou querendo aprender mais com alguém. Que nasça esse ardor no meu e no seu coração. Que nós busquemos cada vez mais entender a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que é questionador, que tudo fala assim, mas por quê? Tem alguém? Pode confessar, irmão. Ninguém. Vai lá, isso, fica à vontade. Aqui, 2, 3. Alguém que sempre você fala alguma coisa assim, mas por quê? Está sempre questionando. E não é crítica, não, isso é ótimo.
Isso é meio caminho andado. Só que você só precisa agora abrir a palavra de Deus e começar a perguntar por quê. Isso é meio caminho andado, eu não cresci assim. Eu lia e aceitava como verdade. Foi bom, talvez eu absorvi com mais facilidade as verdades bíblicas, mas aí eu caí num seminário, eu caí para estudar. E aí começou um tanto de porquê que eu nunca tinha pensado e eu não tinha resposta. Aí eu fui aprender, porque se você é questionador, legal, meu irmão. Parabéns, não deixa de questionar não. Mas converte isso para a tua fome bíblica. Senhor, por quê? Porque a gente que pergunta tanto porquê a respeito da vontade do Senhor na nossa vida, começa perguntando a respeito da palavra de Deus. Eu te garanto, você vai encontrar respostas. Tem um livro muito legal que chama E a Bíblia Tinha Razão. Alguém que tentava comprovar que a Bíblia estava errada. E no final, descobriu que a Bíblia tinha razão. Tem um outro muito bom que chama Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque ele dizia que você tinha mais provas, não só bíblicas, mas científicas, da existência de Deus, do que o ateísmo. Então você precisa mais fé para desacreditar no Senhor do que para depositar a sua fé nele. Mas pergunte. Meu desejo com essa palavra é simplesmente despertar o teu coração. Hoje mais cedo conversava com o Ricardo e a gente vai ainda conseguir compartilhar um pouco mais do que ele experimentou, mas rapidamente a gente falava sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, esse rompimento com a Igreja Católica, começa de um lugar de estudo, de busca e de palavra, nada mais, revelação do Espírito. E uma conversa para o diálogo, para dizer assim, olha, isso aqui está errado, vocês estão interpretando isso errado, vamos conversar? Não, não vamos. Então eu fico com a Bíblia. Não fico com o dogma, eu fico com a Bíblia. Um movimento que marcou a história, não só do cristianismo, mas da humanidade. Começa com uma busca pela verdade bíblica. Eu e você precisamos estudar mais. Mas aí a gente vai, a partir do verso 14, vem comigo, eu vou ler 14, 15. E diz o seguinte: descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa no 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam às montanhas, tragam ramos de oliveira cultivada, de oliveira silvestre, de murtas, de tamareira e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. Então, quando alguém se coloca, olha que bonito, quando alguém se coloca no interesse de dizer, queremos estudar mais de Deus, você vai ter revelações da parte de Deus. Então, tem revelações do Senhor que só cabem àqueles que o buscam. E aí eu e você precisamos entender, então, que na nossa vida espiritual, o diferencial meu e seu não é quanto compreendemos a lei de Deus. Não é quanto absorvemos o conteúdo e o conhecimento da lei de Deus. Mas é o quanto convertemos essa compreensão em obediência. Porque a chave da vida cristã não é a compreensão apenas, mas é muito para além disso, é a obediência. É como você aplica isso de fato na sua vida. E por isso que hoje a gente está falando lei de Deus, compreender ou obedecer. E elas são uma forma provocativa, porque na verdade não são excludentes. Não é um ou outro. Eles podem ser conjuntos, pode ser compreender ou dependendo de onde você vem no Brasil, obedecer. Né? Compreender e obedecer. Ah, pastor, mas eu sei a palavra. Tá, mas então, como é que você aplica isso na sua vida? Não, pastor, mas eu sei o que Deus fala que é certo e errado. Excelente, mas e agora como você vive esse conhecimento? Não, mas eu sei, se você me perguntar, eu sei falar o plano de salvação todo. Tá bom, mas como você vive a salvação na sua vida? Não, mas eu sei explicar a trindade toda. E como você me explica no seu viver, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não, mas eu sei muito bem o que é o corpo de Cristo. E como você se relaciona com cada membro do corpo? Essa é a diferença. Porque se compreender é fácil, eu vou lhe dizer, se compreender é difícil, eu vou lhe dizer, obedecer é muito mais. Obedecer não é fácil, meus irmãos. Mas é maravilhoso.
Obedecer não é fácil, mas é maravilhoso. Agora, deixa eu te falar 3 pontos sobre obediência. É que a primeira coisa, Bruno, obediência ele é um ato de fé. Logo, a desobediência é um ato de incredulidade. Os irmãos já viram aquele videozinho que tem a criança assim, que o pai senta, ou a mãe, né, senta a criança na cadeira, né, irmão Alexandre? Aí bota assim um telefone celular filmando. Aí a mãe fala assim, filho ou filha, né, o pai fala, papai vai ali. Aí sai, fica ali espreitando na porta, né, na brechinha ali, só para ver se... não, e botou a comida na frente, perdão, esqueci desse detalhe, que é a tentação maior, né, o principal, hein? Botou aquele mugunzá, cadê a irmã Darcy? Oh, aleluia. Canjica branca, quem é que chama isso de canjica branca? Canjica, alguém? Gente, então eu vou ensinar para vocês a partir de hoje. Segundo o livro de Abraão. Misericórdia, estou brincando, irmãos. Mas segundo minha própria história. Isso chama mugunzá. Isso não é língua estranha, isso é mugunzá. Então, quando você quiser comer essa iguaria que a irmã Darcy trouxe, o nome disso, não é verdade, irmã Darcy? É o quê? Mugunzá. Portuguesa. Em que língua que é? Na língua portuguesa, irmã? Não, mas é do português do Nordeste. Do país Nordeste. Aleluia! Aquele país Nordeste que tem praias maravilhosas, um mar quentinho, oh, aleluia, uma água de coco e uma rede. É demais. Comi muito mugunzá hoje, estou com a energia lá em cima. E o que acontece, meus irmãos? Botou lá o pó de mugunzá na frente da criança, aí sai. A criança ela vai pensar, ou papai e mamãe não estão me vendo, por isso eu vou sentar a mão aqui e comer. Ou vai pensar, papai e mamãe não são tão maus assim, não vão me castigar, né? Aí vai lá e come, ou então vai pensar, ainda que ele me bata, ele vai me perdoar depois. Mas de alguma forma, traz isso para a tua realidade espiritual. Quando a gente olha um mandamento de Deus, e Deus diz, olha, não faz, e a gente faz, no mínimo a gente está dizendo assim, Deus não está aqui para me ver. Eu estou desacreditando da onipresença de Deus Pai. Ele não tá, quem é Ele para me ver? Ele não está aqui. Ou no mínimo eu estou desacreditando do próprio mandamento de Deus Pai. Porque está dizendo, não é possível que Ele me pede isso não. Ele deve estar enganado. Eu tenho um mandamento melhor. Ou você está desacreditando da justiça de Deus. Não é possível que Ele vai ser um Deus mau. Então, de alguma forma, no meu e no seu coração, é esse ambiente de incredulidade que gera uma desobediência ao Senhor. Por isso que obedecer é primeiro um ato de fé. Senhor, ainda que eu não entenda, eu te obedeço. Ainda que seja doloroso, ainda que seja sacrificial, eu te obedeço. Mas aí a obediência, como eu já falei, ela não é apenas um ato de fé, mas ela também não precisa ser humanamente racional. E vamos entender, vocês entenderam o que a gente acabou de ler? Tinha uma festa que era celebrada no 7º mês. E esse povo descobriu que era uma festa. Qual era o nome? Qual era a festa? Alguém sabe? Festa dos tabernáculos, festa das cabanas, festa de Sucote. Mugunzá com Sucote, oh, aleluia! Pâmela chama canjica, ai Jesus. Cada tradução bíblica que a gente encontra. Agora, meus irmãos, pensa comigo. Quem gosta de PJ Night? Eu já olho para tem um casal aqui que, meu Deus, se puder, eles patrocinam 10 PJ Night, né? PJ Night, quando as crianças dormem aqui, os pais ficam à vontade. Resumi bem o contexto. Aí, o que acontece? Agora, primeiro, vai ter PJ Night o quê? 13 e 14 de abril, aleluia. Mas só pode se inscrever no PJ Night quem se inscrever para o acampamento. Então tem uma cláusula lá. Tem uma cláusula lá. Agora pensa num PJ Night. Quem já fez sleepover em casa com a criançada? Alguém já fez? Ninguém, gente. Um já fez, 2. Quem quiser fazer com meu filho, a gente manda, gente. Mas você pensa fazer, você fez sleepover dentro de casa, não foi, Ricardo? Você que fez? Foi dentro de casa? Tinha um colchão lá, o ar-condicionado estava funcionando? Beleza, agora vamos pensar nesse contexto, você diz assim, não criançada, nós não vamos dormir na sala de casa, está muito chique isso aqui,
Tem ar-condicionado, colchão, a geladeira está bem ali, o fogão está ali. Não, não, não. Nós vamos fazer lá no quintal de casa. Melhor ideia. E não tem colchão, não. Nós vamos fazer na graminha, né? Vamos fazer ali, e a gente traz aqui uns snacks, e a gente dorme aqui, a gente vai fazer um puxadinho aqui. Faz sentido na sua cabeça aí você deixar de dormir no conforto da sua caminha para ir dormir lá no quintal, pegando sereno? Faz sentido para você? Agora, sabe o que Deus estava querendo que esse povo fizesse? Fizesse exatamente isso. Diz, olha, vocês vão fazer barracas. Aí você pensa, Jerusalém ficou destruída por aproximadamente 150 anos. Os muros derrubados. Aí agora o muro está erguido, está bonitinho, as portas estão lá. O templo está retomando ali, tem a sua atividade normal. As casas então agora começam a ser reconstruídas. Aí alguém olha para você e diz, achamos na Bíblia que a gente tem que passar 7 dias no quintal de casa. Faz sentido para você? Não faz sentido. Mas obedecer a Deus não precisa ser humanamente lógico. Por isso que requer de nós o ato de fé. Agora tem outra beleza nessa questão. É que por mais que obedecer não seja humanamente lógico, é sempre espiritualmente lógico. Obedecer não precisa e nem deve ser, pode ser, mas não deve ser, nem precisa ser humanamente lógico. Mas obedecer sempre é espiritualmente lógico. Por quê? Porque você está obedecendo a Deus, o Pai, que tem propósitos espirituais sobre a sua vida, que tem planos sobre a eternidade sobre a sua vida, aleluia. Então existe obediência no plano natural, que gera bênçãos no plano espiritual. E por mais que talvez eu e você desejemos viver, não, eu estou obedecendo, então Deus vai me abençoar no plano natural. Não, não. Pode acontecer, mas Ele está mais interessado em te abençoar no plano espiritual. Deus não quer passar um dia com você, Ele quer passar uma eternidade com você. E Ele te chama para obedecer nessa área, desejando te abençoar espiritualmente em nome de Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu e você precisamos entender o propósito dessa festa. Essa festa então, se você vier aí comigo em Levíticos 23, vai dizer que ele tinha um propósito espiritual. Levítico 23, lá no verso 43, vai dizer: façam essa celebração para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tenda, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus, ou seja, os teus descendentes, lembra que a gente começou falando sobre geração? Precisam saber o que eu fiz na sua vida, e você mesmo precisa saber o que eu fiz na tua vida. Então não estou te tirando 7 dias do ano da sua casa para você morar em tendas, porque eu quero machucar o teu coração, porque eu quero, Marcinha, machucar aqui a sua coluna, e aí de repente ter que ir no quiroprata depois. Não, não, não. É porque eu quero te ensinar o que eu fiz na sua vida e para onde eu estava te levando. Essa festa, essa celebração tinha uma ideia de, olha, de onde eu te tirei, eu te libertei de um lugar do Egito. Olha o que eu fiz, eu provi, porque você não tinha nenhuma padaria para fazer e caía pão do céu todo dia. Olha, eu não só provi, mas eu te protegi de toda dificuldade, eu te protegi de toda enfermidade. As roupas não se desgastaram, manda mais roupa dessa no nosso closet, Jesus. E não apenas isso, eu te dei um direcionamento, porque eu não te coloquei no deserto para ficar lá rodando, eu te posicionei para um lugar. Esse era o sentido espiritual dessa festa, um Deus que libertou, um Deus que proveu, um Deus que protegeu, um Deus que direcionou, aleluia. E eu e você precisamos entender que obediência então vai nos colocar nesse lugar, de olhar para trás e dizer, mas quem sou eu para não obedecer ao meu Deus? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez na minha história, pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pela tua proteção. E obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me direcionando para um lugar que, ainda que humanamente falando, obedecer não faça sentido, espiritualmente faz todo sentido para mim. Obedecer a esse ato de fé, obedecer a esse ato de rendição ao Senhor. O povo, quando entrou na terra prometida, em Deuteronômio vai falar que Deus alertava eles, dizendo, olha, tenham cuidado para vocês não se tornarem confortáveis demais lá na terra e esquecerem de mim. E aí,
por que a gente está falando que a lei de Deus é vital para o povo? E por que a gente está falando sobre lei de Deus, compreensão e obediência, ou compreender e obedecer? Porque sabe esse lugar que vai nos chamar a realidade de volta? Já que a gente não segue mais o calendário, né? Se você quiser fazer isso, fica à vontade. 7 dias do ano você pode tranquilamente passar no quintal de sua casa. Mas é a palavra que vai nos chamar para esse lugar. Aquele povo não tinha acesso como a gente tem hoje. E o calendário não era um calendário, façam isso porque tem que fazer, vazio. Não, era porque era uma forma de cuidado do Senhor. O Senhor estava cuidando do coração do povo, dizendo, olha, eu preciso colocar marcos na vida de vocês, ao longo da caminhada e do ano de vocês, para que vocês lembrem de quem eu sou. Hoje em dia nós temos acesso à palavra de Deus. E é por isso que a lei de Deus é vital para nós, porque quando a gente olha para esse lugar da palavra, nós somos o tempo todo moldados à nossa temporalidade terrena, e um convite à eternidade no Senhor. E eu e você esquecemos disso, fato. Eu e você muitas vezes esquecemos disso. Nós não vivemos pensando, nossa, como eu sou pó. Quem amanheceu hoje pensou, nossa, como eu sou frágil. Por isso que às vezes a doença vem para a gente ser lembrado também. Quem pensou, nossa, como eu sou, minha vida é tão curta diante da eternidade que eu tenho para receber. Quem pensou nisso hoje de manhã? Nós não pensamos quando acordamos. 2 Coríntios 5:1 vai dizer que sabemos que se for destruída essa temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Verso 4 diz, olha, pois enquanto estamos nessa casa, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 1 Coríntios 15:53 vai dizer, porque os nossos corpos terrenos, o que temos agora são mortais, precisamos ser transformados em corpos imortais, Deus abençoe, que não podem morrer. Assim, quando o que é corruptível se revestir do que é incorruptível, e o que é mortal se revestir de imortalidade. 1 Pedro vai dizer que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós precisamos ser lembrados, porque isso arderia mais no nosso coração para amar mais ao Senhor. Deixa eu te fazer uma outra pergunta então. Se você soubesse que você, talvez alguns saibam, mas talvez a grande maioria não pense assim. Se você soubesse que você só tem 10 anos de Estados Unidos, você chegou aqui e você só tem 10 anos de Estados Unidos. Suas decisões seriam as mesmas que você tomou hoje? Ou talvez você tomasse decisões que seriam totalmente diferentes, porque você saberia que haveria um limite aqui nesse lugar. E você não ia estar mais mirando a vida toda nesse lugar, mas você ia estar mirando naquilo que você vai depois daqui. Agora pense comigo, no plano da eternidade, o que é a nossa vida? Não são nem 10 anos, é muito menor. E eu e você precisamos da palavra que é vital para nós, para sermos lembrados de que nós somos peregrinos e forasteiros. Que o reloginho aqui nessa vida não é a gente desesperadamente tentando conquistar mais e mais e perdendo o que é principal. Não. É vivendo com sabedoria e boa mordomia o hoje, na certeza de que há um amanhã melhor preparado para nós. Nós não vivemos mais fazendo festa de 7 dias no quintal de casa. Por isso que nós precisamos nos ancorar nesse lugar da palavra. Porque ela vai ser esse lembrete para nós. Abraão, você é pouco. Sua vida é curta. Use-a para a honra e glória do Senhor. Não morra para si. Não morra para tentar pagar um mortgage que você vai... Não estou dizendo que eu sou contra a compra de casa. Só estou espiritualmente falando, tá, irmãos? Me entendam bem. Não morra para tentar abraçar um empreendimento que é maior do que você mesmo. À tua custa, no teu braço. Abraça o meu empreendimento que é eterno. Porque eu te fiz para esse lugar da eternidade. Esse era o lembrete dessa festa, meus irmãos. Nós fomos libertos também. Nós somos temporais aqui. Para a gente terminar. Verso 17. Todos os que tinham voltado, repete comigo, todos. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas.
Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. Grande foi a alegria dele. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, conforme o ritual, houve reunião solene. Esse pessoal não abriu mão, eles um dia desejaram estudar e compreender a lei de Deus, mas essa compreensão se tornou em obediência. Agora essa compreensão junto com a obediência moldam a forma de vida e de adoração desse povo, e aqui é maravilhoso. Porque Deus também, na sua graça e na misericórdia, Flávio, não pede para a gente simplesmente obedecer às cegas. Algumas vezes Ele vai lá e diz assim, é por isso que eu quero que você obedeça, meu filho. É esse tipo de cuidado. É por isso que eu quero que você me obedeça. E eu e você precisamos entender esse nível. E todos estavam envolvidos. E aí qual o resultado disso? Desde aquela época, desde a época de Josué, ou seja, de quando o pessoal acessou a terra prometida, não tinha tido uma celebração como essa. Não é que não tinha tido uma celebração. O problema não foi a falta de festa apenas, é porque as festas eram vazias de significado, porque quando a gente não compreende a vontade e a voz do Senhor e a palavra revelada do Senhor, os nossos atos de adoração podem se tornar vazios, sem expressão, sem significado. Por isso que é maravilhoso a gente louvar, mas é maravilhoso a gente entender o que está louvando. Ah, é por isso. É isso que Deus faz. É isso que Deus fez. E não existe obediência parcial. Por isso que as festas não tinham sido celebradas dessa forma. Não era o ato de construir a barraca. Era o ato de entender a vontade de Deus e ter essa devoção. Não existe obediência parcial. Obediência parcial, ela é desobediência. Ou você segue ali a receita, quem gosta de fazer doce, né? Doce é um negócio na cozinha meio preciso, né? Ou você bota a medida certa ou dá errado. Eu, por exemplo, já fiz vários doces errados. O soufflé, por exemplo, que uma vez eu falei que funcionou, outras vezes já não funcionaram nada. Mas, irmãos, é um negócio exato. Aí você chega para mim e fala assim, mas pastor, eu segui a receita até a metade. Depois da metade eu cansei, joguei o livro fora e aí eu fiz da minha cabeça. Por isso que deu errado. Né? Meu primo, muito tempo atrás, primeira vez que ele veio aqui nos Estados Unidos, chegou no aeroporto, alugou um carro. O brasileiro, do jeito que é, viu o pare, stop. Aí o que fez? O brasileiro o que faz? Reduz, joga a segunda e vai embora. Aleluia. Mas ali está escrito o quê? Pare. Pare. Não é pare se precisar. Não é talvez pare. É pare. Aí o policial botou atrás dele. Aí perguntou para ele, você sabe o que significa aquela placa? Stop. Pois é, por que você não parou? Se você não sabe, volte para o seu país. Foi o que o policial falou para ele. Sem misericórdia e graça da parte do pai. Mas porque pare é pare. É difícil para brasileiro, nossa, é um sacrifício, né? Ainda mais quando está vazia a rua, não tem ninguém. Aí você vai dizer, mas Deus, sério mesmo, Senhor. Aí você para, né? Mas é para parar. Reduzir é a obediência parcial. Não somos chamados a obedecer de forma parcial. Nós temos estudado no Pastoreando o Coração da Criança. Quem está fazendo, eu espero que esteja aprendendo muito. Que a gente não quer mudar o comportamento apenas. Nós queremos alcançar o coração dos nossos filhos. Então, na festa, Deus não estava querendo só dizer assim, celebrem isso aí, porque eu quero que vocês se comportem assim. Ele queria um coração voltado para Ele. Voltado para Ele. Irmãos, nós precisamos compreender e obedecer. Se a gente compreender, por exemplo, por que a gente veio hoje para esse lugar? Ah, porque é domingo, né, pastor? Tem que ir. Para entender um pouco mais a razão e o significado de estarmos aqui. Sabe quando o nosso pai falava assim, filho, vá lá e bote o casaco. Para mim nunca falou, porque sempre era quente, mas para algum de vocês, talvez, que pegaram frio na vida, filho, vá lá, bote, não brinque aí fora, coloque um casaco. A gente ia lá, mas por quê, pai? Eu estou com calor, né? E o pai, se não quisesse explicar muito, pelo menos lá no Ceará era assim, vai assim, porque eu estou mandando. Bem carinhoso, meu pai era um amor. Porque eu estou mandando e ponto final. E você ia lá obedecia. Mas, gente, Deus é um pai tão gracioso que ele fala assim, eu estou falando isso porque eu quero que vocês passem
para gerações, porque eu quero que vocês lembrem quem eu sou, porque eu tirei vocês do Egito. Sabe, Deus não está pedindo essa obediência a despeito de nada, Ele está dizendo, porque eu quero cuidar de vocês. Deus é esse nível de Pai, de amor sobre nós. Eles celebraram essa festa durante 7 dias. No 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Esse capítulo é maravilhoso. Eu fiz questão de dividi-lo de 2 partes, para que eu e você possamos fazer essa oração nessa manhã. Senhor, eu quero compreender mais a Tua palavra. Senhor, eu quero compreender mais a Tua vontade. Senhor, eu quero Te obedecer mais, porque a questão não é só compreender, a questão é o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Eu quero Te obedecer mais, Pai. Isso deve ser uma oração de todos nós. Isso deve ser uma oração da noiva de Cristo. Eu te convido a fazer essa oração. Quem te obrigou a vir hoje aqui? Se você veio de livre e espontânea vontade, saiba que Deus tem um propósito. Saiba que isso não é uma adoração vazia. É cuidado de Deus na minha e na sua vida. É cuidado de Deus nos colocando num corpo que vai nos desafiar a sermos melhor, mas que também vai nos assemelhar a Ele. É cuidado de Deus. Quero te encorajar a fazer essa oração. Nunca é tarde para obedecer. Nunca é tarde para obedecer. Essa festa ficou sendo comemorada de uma forma qualquer por anos. Mas no dia que ela foi celebrada, da forma correta, agradou o coração de Deus. Obedecer não é reescrever o passado, mas é apontar para um novo futuro. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.